Aí, amorecos! Beleza? Gente, vamos para mais uma questãozinha para o nosso canal, tá certo? A revisão do SSA 2008, tá bom? Vamos comentar aqui ainda a parte de fisiologia do sistema hormonal. Olha lá, a questão ela requer um conhecimento mais abrangente sobre os hormônios, a importância fisiológica dos hormônios, como é que eles agem, o porquê dessa ação, tá certo? Os hormônios tróficos, aqueles hormônios que são sintetizados em determinado tipo de glândula e que têm afinidade por outras glândulas que auxiliam o mecanismo, o metabolismo na realidade de outras glândulas, beleza? Então vamos ver aí o que é que ele comenta pra gente e quais são as principais características dessa questão. Olha lá. A fisiologia é a parte da biologia dedicada ao estudo do funcionamento do corpo humano. Como o próprio nome diz, né? Físio, função, funcionamento, logia, estudo, tá? Hoje sabe-se que existe uma importante integração entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. O sistema nervoso envia informações para o sistema endócrino, que atua regulando a resposta do organismo a essas informações. Por exemplo, em situações de estresse, o sistema nervoso recebe sinais e os envia para as glândulas suprarrenais. Então, as duas glândulazinhas que nós encontramos acima dos rins, né? O próprio nome já destaca isso para a gente. O próprio nome já caracteriza essa situação aí para vocês. Suprarrenal, supra acima, renal de rim. Então, são as duas glândulas que estão acima dos rins. Importantíssimas, por sinal. Liberarem na corrente sanguínea o hormônio. Então, a gente viu que o hormônio adrenocorticotrófico ele é sintetizado na hipófise e ele auxilia exatamente o metabolismo das suprarrenais, tá certo? O próprio nome já destaca, né? Adrenocorticotrófico. Então, vamos ver qual é o hormônio que é liberado por essa glândula quando ele é ativado a partir do hormônio adrenocorticotrófico. Então vamos começar pela letra E. Prolactina não, né, gente? Ele é sintetizado a partir da hipófise, mas ele está relacionado à síntese, né, de leite. Então esse leite ele é sintetizado a partir do aumento das concentrações de prolactina. Lembra que a gente havia falado sobre a prolactina, que auxilia a produção do leite, e da ocitocina, que viabiliza exatamente a ejeção do leite. Então não pode ser isso. O paratormônio, não. Observa que nós encontramos aí o paratormônio, ele participando de um mecanismo importantíssimo, né? Que é o feedback com a calcitonina, né? A calcitonina ela tira cálcio da corrente sanguínea e lança nos ossos, enquanto o paratormônio ele capta exatamente esse cálcio dos ossos e lança na corrente sanguínea. Então tem que existir na realidade concentrações satisfatórias de cálcio tanto na corrente sanguínea quanto nos ossos. Nos ossos para dar sustentabilidade, para auxiliar exatamente essa rigidez que é bem característica, né? Exatamente do tecido ósseo, e também na corrente sanguínea para auxiliar a coagulação, para auxiliar alguns mecanismos neuronais, para viabilizar a contração muscular, ou seja, você tem uma importância gigantesca no que se diz respeito a esse cálcio. Antidiurético, hormônio antidiurético a gente chama ele simplesmente por vasopressina ou RAD, né? Vem do inglês hormone antidiuretic, né? Então o hormônio antidiurético também é sintetizado na hipófise, porém ele está relacionado exatamente à atividade renal, é ele que retém, ele consegue reter a urina, por isso que existe a chamada diabetes insípidos. A diabetes insípidos é totalmente diferente da diabetes mellitus, porque a diabetes mellitus você tem aumento da concentração de glicose, porque o indivíduo não tem mais insulina, o pâncreas, as chamadas ilhotas de Langerhans, as células beta, deixaram de produzir a insulina. Então,
o indivíduo, essa pessoa que apresenta diabetes mellitus, ele não sintetiza mais insulina, então ele torna-se insulina dependente, tá certo? Então, observe que isso aí também não, não caracteriza muito bem o que a questão ela retrata para a gente, tá certo? Aí sobrou a letra A, o cortisol. O cortisol é importantíssimo, né, gente? O cortisol ele é sintetizado pelas adrenais e é liberado na corrente sanguínea desse jeitinho aí que ele colocou pra gente. Por exemplo, em situações de estresse, o sistema nervoso recebe sinais e os envia para as glândulas suprarrenais liberarem na corrente sanguínea o hormônio cortisol. Isso mesmo, certíssimo, verdadeiríssimo, beleza? Então mais uma questão aí para vocês sobre fisiologia, uma revisão do SSA 2008 que é muito interessante, beleza? Então lembra daquele primeiro slide que eu coloquei para vocês, que a gente teve a oportunidade de comentar sobre todos os hormônios hipofisários. Pronto, importantíssimo você ter isso aí em mente, beleza? Tudo de bom, fica com Deus, um grande beijo do tio Cabeça.